Fazer uma introdução, meu nome é Leonardo Menezes, nasci no Rio de Janeiro, no Brasil. No Brasil, eu trabalhei na Stone Pagamentos, eu também trabalhei na OLX no Brasil, e eu me mudei para a Suécia mais ou menos uns 5 anos para trabalhar com programação. Aqui na Suécia, eu trabalhei com uma empresa chamada Klarna, que é uma fintech. Não é muito popular, não existe no Brasil, mas aqui na Europa é bastante, para pessoas financiarem pagamentos e compras. É concorrente do PayPal, basicamente. E hoje eu estou trabalhando como Engineering Manager no Spotify. Massa. E aí, porque pra quem não sabe, daí o Engineering Manager no papel ele não é mais um IC, né? Que é o Individual Contributor, né? Ou seja, tu não tá lá, não é pra te estar dentro de uma sprint, né? Tendo que entregar tickets, certo? Exatamente. Então, geralmente é a carreira que as pessoas falam carreira em Y, né? Então você muda de empresa para empresa, mas a maioria das empresas, por via de regra, elas fazem uma carreira em Y, onde você é engenheiro júnior, depois engenheiro pleno, depois engenheiro sênior, e aí depois do engenheiro sênior você pode fazer uma transição, ou você pode evoluir para tech lead, staff engineer, cada empresa tem um título diferente nesse momento. Ou você pode fazer, que é a track de IC que você falou, Individual Contributor, ou você pode fazer transição para gestão. E aí você vira Engineering Manager 1, depois 2, depois Senior Engineering Manager e por aí vai. Eu acho que é bem legal, pelo menos as empresas que eu já trabalhei, eles veem essa transição como uma coisa, não como uma bifurcação muito estou tentando traduzir aqui, Uhum. mas não seria uma bifurcação muito forte. Então, as pessoas fazem a transição de um lado para o outro o tempo todo. Então, por exemplo, eu acho que é muito legal ter um gerente, um engineering manager que é capaz de programar e pode a qualquer momento voltar a ser individual contributor, se for um momento de vida que para ele faz sentido voltar a ser individual contributor. E individual contributor que também tem capacidade. Não vai ser todo mundo, obviamente, é um trabalho bem polarizante. Eu acho que tem muita gente que não suportaria e também não deveria fazer, senão é uma coisa que é natural para você, trabalho de gestão de pessoas. Mas para quem tem, eu acho também legal passar um tempo fazendo trabalho como engineering manager e talvez depois voltar para lead, só para ter essa experiência dos dois lados. Sim. Tu, agora trazendo um pouco pro pessoal, né? Depois eu quero ler umas perguntas ali da galera. Mas durante esse período aí que a gente teve de layoff, meu, tu ficou com medo? Vou te perguntar assim porque eu escutei de muito engineering manager, né? Que os caras cresceram na carreira. Tipo assim, o cara é sênior, o cara vai optar pra carreira Y, foi pra engineering manager. E aí veio a pandemia. Daí, tipo assim, se sabe que, pô, tem muito mais vaga pra sênior do que pra engineering manager, né? Até porque uma empresa tem poucos engineering managers. E aí escutei que a galera ficou meio que com receio, assim, como é que foi pra ti, assim, só pra... Não, claro. Então, eu vou começar com a minha política pessoal. A minha política pessoal é que eu sempre vou ser programador, então eu programo muito. Eu acho que até se você entrar no meu Twitter, você vai ver que toda hora eu estou postando algum projeto individual que eu fiz, algum jogo que eu fiz, ou um projeto pequeno que eu fiz com AI. E no meu trabalho, eu faço o trabalho de gestão como engineering manager. Então, eu sempre tento me manter atualizado para saber que eu não estou me prendendo muito ao cargo atual que você está fazendo. Porque eu acho que, Uhum. fundamentalmente, eu sou engenheiro. Às vezes eu posso ser engineering manager, em outra empresa eu posso ser CTO, em outra empresa eu posso ser senior engineer, staff engineer, o que se for. Mas, fundamentalmente, quem eu sou é diferente do meu papel no trabalho, né? Pelo menos é o jeito que eu vejo. E, pessoalmente, eu me vejo como programador, então estaria sempre muito tranquilo de fazer essa transição. Eu acho que todo mundo ficou com um pouco medo. Eu não sei como foi lá na sua empresa, Lucas, mas teve muito layoff em todas as empresas que eu passei aqui na Suécia nesses últimos 3 anos. É, Sempre tem receio, porque não. Isso é uma coisa muito importante para quem está vendo de fora também. Não é uma questão de mérito hoje em dia você sofrer ou não sofrer layoff. Eu não sofri, mas tem muita gente muito boa que eu conheci que sofreu e não foram demissões pensadas muitas das vezes. Muitas vezes, às vezes foram por causa da área. Às vezes você deu azar de estar numa equipe que agora não é mais prioridade da empresa, então a equipe toda pode ser desligada ou pode rolar um desinvestimento na equipe, então vão ter menos cargos naquela equipe e você pode acabar perdendo seu cargo. Então, sim, eu fiquei com receio, porque apesar de tudo, né, sempre você pode dar azar, É. mas eu dei sorte, então apesar do medo, deu tudo certo.
Eu. Pois é. A mesma coisa que eu escutei, né? Que é muito importante quando tu faz a transição para Engineering Manager, não esquecer que, bom, no fim, tu pode voltar. Tu vai voltar para algo. O teu algo mais estável vai ser atuar como programador, né? Então é bom tu nunca deixar de ser um programador. Isso aí é uma coisa muito. Um mindset muito assertivo, assim, eu acho. Pra combater um pouco essa insegurança, digamos. Mas o pessoal mandou umas perguntas aqui. E tu perguntou como é que foi lá pra mim. O time aqui, bom, na Europa é mais difícil, o layoff é mais difícil, né? Então, bom, uma das coisas assim que até tu comentou, né? Não é por mérito, né? Às vezes o cara é um bom profissional, mas foi demitido. Porque muitas vezes a empresa precisa ali na hora de fazer o layoff, ela precisa fechar um departamento, ela precisa ter um motivo maior, ela não pode escolher, o Lucas não tá performando, vou demitir ele como se fosse um layoff, porque isso não é layoff, né? Isso seria uma demissão. Aí se é uma demissão, aí tem as leis trabalhistas que tu não pode simplesmente demitir alguém. Pelo menos na Holanda não é assim, tá ligado? Tem que provar que a pessoa não estava performando e tal. Então, é bem parecido. Aqui é Então, exatamente. é assim também? É exatamente assim. Inclusive, eu ouvi bastante das leis, né? Eu tenho alguns amigos que moram na Holanda também. Tem algumas pessoas que trabalham também na minha empresa na Holanda, então já ouvi um pouco das leis trabalhistas. Aqui na Suécia é ainda mais extremo. Então, o que É? acontece na Suécia, você tem um período de experiência muito difícil, que no Brasil são 3 meses, se eu não me engano. Aqui na Suécia são 6 meses de aviso de período de experiência. E você passa como se fosse quase uma segunda contratação no período de experiência. Então, o que acontece é as empresas elas contratam você, você faz o período de experiência, no final do período de experiência, você sofre uma nova avaliação para as pessoas decidirem, para a empresa decidir se quer continuar com você como funcionário ou não. Se você continuar depois dos 6 meses, o que acontece é que na Suécia você não pode ser mais demitido por performance ou a maioria dos motivos que as pessoas são demitidas no Brasil. Então, o que acontece na Suécia você só pode demitir uma pessoa. Se você for demitir uma área toda, porque ela não é mais relevante para a empresa, por exemplo, você tem uma equipe comercial que vai vender para a França e agora o seu produto não está mais disponível na França, então você pode demitir a equipe toda porque ela não faz mais sentido na empresa. Ou você pode demitir, se você está precisando cortar recursos, você pode demitir do funcionário mais novo da empresa até o mais último em sequência, e não pode pular. Então, por exemplo, vamos falar que a sua empresa contratou 100 pessoas no último ano. Você pode começar do último até o primeiro, indo demitindo todo mundo se você precisar. Obviamente, as empresas não escolhem fazer isso porque perderiam muita gente boa e que faz muito sentido para a empresa ter nesse caminho. Então, o que acontece muitas vezes, que eu acho que é a mesma coisa que acontece na Holanda, Lucas, me avisa se for, é que as empresas fazem uma oferta para a pessoa sair voluntariamente, né? Então, você recebe alguns salários em troca de aceitar sair, porque se for pelo processo legal é muito difícil. Sim, inclusive ouvi relatos de pessoas que, cara, eu fui ler, eu tive a sorte de passar por 2 processos de layoff nos últimos anos, porque o cara praticamente, tipo, passou por um layoff, recebeu ali, sei lá, 5 meses de salário, 6 meses de salário, e aí já tinha, em um mês conseguiu outro emprego, entendeu? Então rolou isso aí, o cara conseguiu isso 2 vezes, então felizmente eu fui layoffado 2 vezes. Mas claro, ele conseguiu se recolocar, né? Que eu, assim, até uns meses atrás, agora começou, tá um pouquinho mais morno, mas cara, no final do ano passado ali, se tu fosse passar por um layoff, 5 meses, 6 meses é apertado conseguir uma vaga boa. Com certeza tu ia dar uns 2 passos pra trás aí na vida, tá ligado? Exatamente, cara. E, assim, eu acho que nunca vale a pena, porque só o estresse que você deve passar, né, de ter que procurar um novo emprego sem estar com um emprego, já deve não valer qualquer dinheiro que você vai ganhar é, ali no período, mas realmente eu também conheço pessoas que sofreram layoff, conseguiram um emprego logo depois e aí acabaram ganhando 2, 3 salários durante o período. Então pode dar certo, apesar de eu não querer isso muito pessoalmente. Mas, cara, tá realmente muito difícil. Eu conheço um colega que tá no Canadá, ele saiu da Shopify no Canadá e ele passou 6 meses tendo que achar uma nova posição. É um momento muito ruim para estar procurando emprego hoje na Europa, na América do Norte também. Eu acho que aos poucos está melhorando, não sei se é isso também que você está vendo, Lucas, mas pelo menos aos poucos, o sentimento que eu tenho, né, é que está melhorando em geral. Tá.
É o que eu senti também. Agora tá ficando um pouco mais morno, digamos assim. Qual soft skill ele acha importante, principal para esse cargo? Cara, é difícil escolher uma. Assim, o primeiro, de onde eu começaria, tá? Se alguém tá pensando. Porque eu acho que essa pergunta vem de um lugar de será que eu deveria ser ou será que eu deveria me preparar para ser manager ou não? É, uma coisa, inclusive voltando para o que você falou antes, Lucas, é que eu não vejo como uma promoção. Você tá como engineering manager e cada vez mais é o consenso do mercado que engineering manager não é uma promoção, é só uma transição para um outro tipo de trabalho no mesmo nível. Então, por exemplo, depende da empresa como os levels vão funcionar. Às vezes você pode ser staff engineer e aí você pode fazer a transição se você quiser para gerente, mas você não vai ganhar nem aumento para isso. É literalmente o mesmo nível, somente fazendo trabalhos em lados diferentes da engenharia. Então, se alguém está interessado em explorar mais Engineering Manager, eu acho que você tem que pensar primeiro o quão bem você trabalha com outras pessoas, o quanto você gosta de continuar atuando em engenharia, mas muitas vezes, depende do tamanho da sua equipe, obviamente, depende da visão da sua empresa, mas trabalhar em engenharia talvez apenas na visão de arquitetura e talvez não mais no código, porque talvez, dependendo do tamanho da equipe, você não vai ter mais tempo para programar. Com certeza não vai ter mais tanto tempo quanto você tinha antes para programar no dia a dia. E de soft skills, se eu tivesse que escolher uma, assim, de novo, é muito difícil. Cada pessoa acho que vai ter uma dificuldade um pouco em áreas diferentes. Para mim, são ter conversas difíceis e confrontacionais com outras pessoas. Eu acho que é essa palavra. Então, por Sim. exemplo, você ter que dar um feedback pesado para alguém que você gosta muito, porque a ideia é que você goste muito, você seja amigo de todo mundo que você está trabalhando, né? Então, você dá um feedback difícil, duro, para uma pessoa que você gosta de trabalhar, que você já considera seu amigo, é muito difícil. É, você ter que ter uma conversa sobre performance, uma conversa, no pior dos casos, ter que demitir alguém. Isso eu acho que é o lado mais difícil de ser gerente. Se você entra numa situação onde você tem que demitir alguém de uma posição. Para mim, isso é extremamente difícil. Eu acho que, se não for difícil para você, até repense se você realmente quer ser gerente, porque eu acho que é para ser uma coisa difícil. Eu acho que não é para nunca ficar fácil demitir pessoas. Eu acho que é uma coisa horrível. Eu tento evitar ao máximo chegar em situações assim. Mas com certeza é uma das mais difíceis. Então acho que é uma boa reflexão, se é uma coisa que você explora, é se você estaria confortável, não confortável, mas se você estaria disposto a ter conversas difíceis nesse nível. Sim. Porque isso é muito legal tu falar, porque eu escutei de um amigo que tava com uma situação que era o seguinte, né? Tinha, tinha basicamente dois dev ali, dois engineer discutindo sobre um pull request, tá ligado? Ah, sabe aquelas coisas que tem duas formas de implementar, ou dois níveis de critérios e fica naquela discussão meio boba ali e atrasa algo que é urgente? Era essa situação. E aí ele foi pedir pro engineer manager ler, tipo assim, dar uma olhada ali e intervir, tipo assim, qual que é a tua opinião, né? E o engineer manager falou, não, vocês se decidam entre si, o cara falou. Só que, tipo, isso já tava criando um atrito ali. E isso rola também, né? Se tu deixa esse tipo de cultura acontecer, na verdade, o engineering manager fraco, né? Acaba criando uma cultura de desconfiança, uma cultura até às vezes de vingança, né? Ah, tu não quis aprovar o meu pull request, então no próximo, no teu, eu não vou aprovar. Ou no teu eu vou lá e comentar vários, sei lá, entendeu? Discordar de ti nas reuniões. Porque isso rola também, né? Isso é tudo reflexo de um engineer manager fraco, né? Cara, eu já vi isso muito acontecer. Então, o cenário, a gente está programando alguma coisa, vamos falar que eu quero fazer um programa em C e você quer fazer o programa em Python com extensões em C, por exemplo. Vamos supor que essa é a discordância. E depois de debater muito na equipe, a gente não consegue chegar à conclusão de qual é o caminho a seguir. E aí a gente procura o Engineering Manager e ele fala isso que você falou, né, de decidam entre si. O que vai acontecer muitas vezes é que a gente pode, obviamente, se a gente conseguir chegar a uma conclusão lógica, né, definitiva sobre o que acontece, é bom, mas muitas coisas em engenharia de software não têm uma resposta tão fácil assim, né? Às vezes depende do mercado, depende de como a nossa interpretação de como produtivo a gente consegue ser na linguagem. Então, é bom ter uma pessoa para separar. E aí o que acontece é que as pessoas acabam ganhando no grito esse tipo de discussão, né? Se não tem alguém para mediar essa conversa, né? Mediar e tentar achar uma solução. Já vi isso bastante acontecer.
Eu acho que exatamente esse é o papel do Engineering Manager, e eu acho que é uma linha muito tênue, porque o que acontece é, você como Engineering Manager, você tem que estar disposto a tomar uma decisão final quando a equipe não consegue achar uma decisão é, apenas pelas conversas e apenas pelas discussões, mas você também não pode ser a pessoa que toma todas as decisões. Você também não quer virar aquela pessoa, né, de, pô, vamos perguntar para o gerente o que a gente faz. Você quer dar autonomia para todo mundo da equipe, quer dar autonomia para a equipe também não ver você como o decididor, né, a pessoa que vai decidir tudo que acontece dentro da equipe. E essa linha eu acho muito tênue. Eu já vi pessoas, que nem você falou, errando para outro lado, falando que a equipe é totalmente independente e não ajudando a mediar esse tipo de conversa, e errando para o outro, falando, ó, nenhuma decisão pode ser tomada a não ser que passe pelo engineering manager, que eu acho ainda pior do que a primeira. Muita dica boa para quem quer crescer, né, cara? A galera acha às vezes que o sênior é o topo, né, mas não. Às vezes também engineering manager não é o teu perfil. Também é legal o cara identificar, né? Tipo, pra mim eu não sou o tipo de pessoa que gostaria de estar resolvendo esse tipo de conflito. Daí o cara, sei lá, vai ser um staff engineer, que também vai ter que se envolver um pouco, mas vai ficar um pouco mais nos projetos um pouco mais envolvido no código, né? Exato. E se não for o seu perfil, eu acho que nunca teve um momento melhor, e eu acho que é uma tendência que vai continuar na nossa área, de você continuar como um individual contributor. Então, acho que antigamente, né, se você voltar 20 anos atrás, o objetivo de todo mundo era virar gerente, era virar chefe, né, a palavra que a galera usava muito. Hoje em dia, com certeza, não é. Então, tem muito espaço para individual contributor, que nem você falou, tem até mais vagas hoje em dia na nossa área para individual contributor do que para engineering manager. Então, se não for uma coisa que você se sente inclinado a fazer, uma coisa que é natural para você, eu não vejo por que se forçar muito para ir para essa área. Tem muito espaço para individual contributor. Show de bola. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta aí pro Leonardo? Mandem a pergunta aí. Muito obrigado, Leonardo. Pessoal, aonde que o pessoal pode te encontrar? Tu gera conteúdo? Tá forte no Twitter? Então, eu tô mais no Twitter. Eu não trabalho com criação de conteúdo, então eu não crio conteúdo tão constantemente, mas eu gosto bastante de conversar sobre engenharia, escrever sobre algumas coisas que eu estou trabalhando também. O meu Twitter é LT Menezes, no Twitter. Boa, eu vou mandar aqui. Aqui mandei o link. Se quiser se envolver nas tretas com. Twitter é treta, né? Se quiser ir lá envolver o Leonardo numa treta, puxa ele pra uma treta lá, não tem problema, ele vai resolver. Acredita que eu nunca participei, cara, ainda de uma treta, o Briga no Twitter? Eu ouvi falar que ia ter muito. Eu entrei há pouco tempo, inclusive, cara. Eu acho que eu criei meu perfil tem uns 4 ou 5 meses, mas até agora eu não vi nenhum. Então, se quiserem me chamar, tô dentro. Show. O Alan tinha perguntado na Europa, a carreira T-shape é comum? Pode falar um pouco? Assim, falando um pouco da onde eu passei, numa startup era comum, né? Mas foi uma iniciativa do time, assim, se tu é dev mobile, tu tem que saber, no mínimo, fazer build do iOS. Se tu é dev Android, tem que, no mínimo, saber fazer o build do iOS. Se tu tem que, no mínimo, subir localmente o back-end da aplicação. Ou revisar um pull request um back-end, mas não... Aí era bem aberto, assim, pra que tu queria contribuir, não era forçado, né? Mas foi a única vez que eu consegui. Na Disney já, a empresa maior, não tem muito T-shape. Daí é bem verticalizado, até porque a complexidade do projeto é muito grande, né? Eu me envolvo em revisão de pull request de outros times, mas mais para que eu consiga ter contexto sobre as coisas que estão acontecendo nos outros projetos. Menos do tipo assim, eu tô fazendo um T-shaping ali, né? Pô, cara, eu concordo 100%. Inclusive, obviamente depende muito de equipe, mas quanto maior a empresa, eu acho que menos espaço tem para T-shape, mais espaço tem para especialista, né? É só pegar, por exemplo, se você for trabalhar no Google, muitas vezes você vai trabalhar com alguma coisa super ultra especializada, né? Você vai trabalhar, por exemplo, às vezes otimizando o compilador de Java dentro do Google, ou alguma coisa muito específica com browser, por exemplo.
Enquanto em startup, às vezes você vai fazer um pouco de tudo, né? Às vezes você vai fazer back-end, vai fazer mobile também, é alguma coisa muito grande assim. Eu acho que é sempre uma skill boa ter, né? Eu acho que sempre te dá mais perspectiva. Por exemplo, você trabalha com front-end, mas também entende sobre arquitetura, também entende de back-end. Pessoalmente é uma coisa boa para você, mas no ambiente de trabalho, eu acho que quanto maior a empresa, menos espaço para... Não é menos espaço. Eles requerem menos isso para o papel, né? Concordo. Show de bola. Leonardo, muito obrigado pela participação, cara. Agradeço mesmo. Obrigado Imagina, pela cara, força. Lucas, valeu você por fazer essa iniciativa, cara. Parabéns demais. Tomara que as coisas melhorem.